Quero desejar um bom dia, uma boa tarde, quem sabe uma boa noite para quem está me vendo agora. Gostaria de dar um breve testemunho aqui da minha vida, o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo da minha vida. E tudo isso que eu vou te falar agora eu coloco esse texto baseado no capítulo 15 de Lucas, do evangelista Lucas, no versículo 8 até o versículo de número 10. É uma história que Jesus conta de uma moeda, de uma dracma perdida, e que eu, resumindo, quero dizer um pouco do que está acontecendo e o que aconteceu na minha vida. Esse texto ele diz assim, uma palavra dizendo: se uma mulher que tem 10 moedas de prata e ela perder uma, vai procurá-la. Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando ela a encontra, convida as amigas, as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a moeda que estava perdida. Aí no último versículo fala assim: pois eu digo a vocês que assim os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Eu pego esse versículo na minha vida assim, dizendo desde quando eu conheci, resumindo um pouco da minha história, eu conheci a palavra de Deus em 1999. Eu fiz algo que era errado na época, era usuário de maconha desde os 14 anos de idade. E quando chegou em 1999, eu acabei, por desobediência, fui para uma cidade vizinha de São Carlos do Ivaí, acabei saindo da casa de minha mãe na época que morava e fui, porque de uma namorada, fui para a cidade de São Carlos do Ivaí. Aconteceu que tudo deu errado, acabou a polícia me prendendo por encontrar comigo 5 trouxas de maconha. Fui preso por tráfico de droga. Nessa ida para a cadeia, Deus me colocou na minha frente. Eu ainda não conhecia nada da palavra de Deus, nem quem era Deus. Só ouvia por ouvir dizer. E nisso uma missionária pegou e deu uma Bíblia para mim. Falou: Deus tem um plano, Deus tem uma chamada na sua vida, e me deu uma Bíblia. Isso, malemar, a Bíblia passava na cela, na grade da cadeia. Eu peguei aquilo lá, que lá acendeu meu coração. Eu comecei a ler sobre Davi ali um pouco. Com 3 dias passado ali, Deus já me libertou daquele lugar, me levando a entender que eu teria que ir para uma casa de recuperação. Isso se concluiu em 1999. Eu fui para uma casa de recuperação onde eu conheci a palavra de Deus, quem era Jesus. E nessa casa, com 3 meses, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que começou assim, a aprender a orar, a aprender a buscar Deus, eu aprendi e fui batizado com o Espírito Santo. Depois disso, já pensei que eu estava bom e saí daquele lugar, não persisti. Com 3 meses, indo para 4 meses, eu saí. Quando eu saí, a primeira coisa que veio acontecer, me levaram para uma festa. E nessa festa tinha álcool, tinha bebida. No primeiro dia eu disse não. Depois de uns dias, mesmo aconteceu de novo outra festa que me levaram. Fui na companhia de pessoas que também não conheciam a palavra de Deus e me deixei levar. Parei de orar, parei de buscar e voltei ao erro. Aconteceu que eu fiquei muito tempo caído nesse erro. Voltei a fumar, voltei a me prostituir, fiz uma vida que não agradava a Deus. No ano de 2008, Deus me levou a voltar ao mesmo lugar onde eu tinha saído, chamado Projeto Vida.
Deus me levou a que eu entendesse qual que era o plano dele para a minha vida. Nesse contexto desse tempo, Deus me levou a entender que ele tinha uma chamada na minha vida. Eu estava dentro de uma igreja, onde eu fiquei firme por 5 anos, depois de 1999. Nisso eu conheci a palavra de Deus, me aprofundei um pouquinho nas escrituras, onde eu passei por diaconato e fui ungida a evangelista. Só que depois disso não perseverei e acabei caindo. Voltei às drogas. No princípio era somente maconha. Depois, quando foi na faixa de 2005, onde eu conheci o infeliz do nome do crack, né? E acabei caindo me aprofundando. Conheci o primeiro estágio, né? O vício controlado, dizem controlado. E depois fui conhecendo os estágios feios, que era o estágio mais profundo, onde já não tinha o controle, onde a mentira passa por tudo e por todos. Nesse tempo, dessa história toda até aí, tive ajuda de muitas pessoas. Tive ajuda de pais, tive ajuda de tios, de vó. Só que em todas as ajudas a gente não sabia, por exemplo, no pecado, no erro, não sabia reconhecer o que era certo e o que era errado. Por isso, você sujo, você quer se sujar mais e não vê tipo uma saída, um escape, né? Sabe que o escape é Deus, mas não vai, não tem forças para ir. E isso acabei me sujando, perdendo a confiança de todas essas pessoas que tentavam me ajudar, todas as pessoas que me apoiavam. De um modo, os que me ajudavam, eu usava a ajuda deles para fazer o erro e acabava cometendo o errado. E isso foi tirando a confiança de muitos. Por isso acabei me aprofundando. Tive outra chance em 2009, onde voltei a querer voltar na presença de Deus. Voltei a uma casa de recuperação, a mesma que Deus me chamou. E voltei e comecei a entender aí que Deus tinha um chamado para mim a tomar conta de entidades como uma casa, centro missionário, casa de recuperação, porque eu acredito que Deus tem um algo na minha vida nesse patamar, nesse algo de casa de recuperação. Em 2009 eu aprendi que se precisava sim aprender as coisas do princípio, voltar tudo que fez de errado para começar a aprender uma nova vida. Nisso eu tive apoio de muitos de novo. Só que quando você tem apoio de muitos e no mesmo tempo não tem, porque as pessoas tentavam ajudar eu de uma forma e não conhecia o estágio que eu estava, a forma que eu estava. Em 2009 eu voltei a sair, me precipitei novamente, saí dessa casa de recuperação, onde voltei a errar. Não tive firmeza dentro da minha casa, muita briga, muito desaceito, tanto de uma parte que na época minha esposa conhecedora da palavra, mas não entendia o vício, não sabia compreender a situação, o que estava acontecendo. Ela tentando ajudar, ela estava estragando. E eu tentando me ajudar, eu me aprofundava mais no vício, aprofundava mais nas drogas, onde desisti de mim mesmo. Desisti até de sonhos, eu pensei que nunca ia voltar no centro missionário, numa casa de recuperação, desacreditei. Falei que eu ia me afundar, ia fazer o que eu tinha que fazer. E nisso, né, eu creio que o inimigo, as coisas assim erradas, aí que afundei mesmo, né, fazendo o que era de errado, né, querendo ter um consolo do meu pai, mas eu não tinha, nunca consegui ter, porque num certo tempo eu tive amizade com ele, depois desligamos, de repente, isso me machucou muito, e eu não tinha apoio, tanto da minha mãe também, na época eu tinha muito apoio, também se afastou, não conseguia ajudar eu da forma que eu precisava ser ajudado. Quando ela fazia a questão de me ajudar, me ajudava até para cometer mais erros ainda, dificultando. Ela pensando que estava me ajudando, mas acabava dificultando. Todos que se aproximavam de mim tentavam ajudar,
mas eu acabava pegando a ajuda para fazer algo errado e não beneficiava nada a minha vida. Resumindo, chegou agora no ano de 2010 que eu vinha conhecer o centro missionário, né, Missão Jesus. Deus me trouxe, eu aprendi, cheguei num estágio ruim, cheguei num estágio pior, que eu esqueci de família, esqueci de tudo. Na época eu tinha comprado um Fusca, deixei o Fusca num posto fechado e saí de a pé pela rodovia, onde eu cheguei a dormir em praça, mendiguei pela cidade de Maringá, né? Fiquei perdido totalmente, no fundo do poço, eu creio, no fundo do poço. E Deus, ele teve misericórdia da minha vida. Andando na Avenida Pedro Táxi, veio aquele algo na minha mente, eu pensei assim, olha, eu vou reconciliar com Deus. Se Deus existe mesmo, Deus vai fazer algo na minha vida. Nisso que eu pensei, eu falei, eu vou procurar o pastor Januário e vou me humilhar ali, que vai ser uma humilhação que Deus vai ver, e Deus vai fazer algo na minha vida. Eu procurei ele e ele me levou a conhecer o Centro Missionário Missão Jesus, me dando a oportunidade. Nesse centro missionário eu aprendi que Deus é Deus de princípio. Ele tem que pegar a tua história lá do comecinho e começar a consertar toda a tua história. Não adianta pegar a sua história pela metade que não vai dar certo. Não tem remendo novo em pano velho. Tem sim que colocar o vinho novo de Deus em odres novos, porque daí vai fechar, vai fermentar e vai virar um vinho bom. E é isso que Deus tem me ensinado a minha vida. Deus tem me ensinado a minha vida que eu devo achar os valores perdidos. Por que eu coloquei esse capítulo de número 15 aqui, do versículo do número 8 até o 10? Porque aqui Jesus conta uma história de uma mulher, que essa mulher ela tinha 10 dracmas, né? Que dracma representa um valor, né? Um valor. E nesse valor, essa mulher ela tinha 10. Só que a Bíblia relata que essa mulher ela não perdeu os 10. Essa mulher ela perdeu apenas um valor, uma moeda. Só que ela não se contentou de ter perdido essa moeda. Essa mulher ela pegou, ela entrou na casa, ela varreu, colocou tudo pro alto, né? Nas casas do judeu naquela época não tinha janela, era tudo fechado, uma casa escura. Ela acendeu a lamparina e procurou diligentemente, né? Com bastante zelo assim, até encontrar. Eu pego essa passagem por quê? Porque se eu volto a querer uma casa arrumada, a minha vida arrumada, eu tenho que começar a consertá-la tudo, começar a procurar o que eu perdi, o valor que eu perdi de todo tipo de forma, entendeu? Talvez da minha conduta, onde talvez eu não obedeci minha avó que cuidou de mim quando eu era pequeno, talvez não obedeci meu pai, talvez decepcionei muitas pessoas. Só que para voltar à origem é preciso da fé. Por quê? Por que é preciso da fé? Porque eu tenho que acreditar que pela fé Deus vai consertar a minha casa, que sou eu. Deus vai consertar pela minha fé as pessoas que eu magoei, as pessoas que se decepcionou comigo. Porque com um usuário, com um dependente químico, as pessoas olham e excomungam, acham escória, só dá o problema, só o problema na sociedade. Só que é nessas horas que mais a pessoa necessita de uma ajuda. É claro que no meu caso eu cheguei ao limite. Eu estou aqui no ano de 2011, voltei a um centro missionário pela uma queda, né? Porque um certo tempo que eu acabei brigando com a esposa, tive uma abstinência eu deixei de orar, deixei de buscar. Voltei a estar no vício durante 20 dias. Só que esses 20 dias que eu tive em 2011 no vício, acabou arrebentando a minha vida. Por quê? Porque a Bíblia conta que quando você tem uma casa, onde é uma casa bem ajustada, uma casa que tem Deus dentro, e você deixa essa casa sem Deus, acaba o quê? Dando espaço ao dobro dos demônios que você tinha dentro da sua casa, fazendo arruaça, trazendo droga, destruição. E eu acredito na Bíblia Sagrada e acredito pela experiência que eu tenho de vida e sei que realmente isso tem acontecido.
eu sujei essa casa de novo, onde eu não voltei só de uma forma, eu voltei o dobro mais feio nesse vício, né, do crack, aonde eu conheci estágios que eu pensava que não era real, pensava que não iria existir ou comigo não ia acontecer. Um dia eu indo até um lugar onde comprava, eu olhei para o céu e falava assim: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Se o Senhor existe, eu sei que o Senhor existe. Eu gostaria que o Senhor me desse a oportunidade até terça-feira, isso foi na sexta-feira. Eu falei para Deus, até terça-feira, Senhor. Eu quero receber o dinheiro que eu tenho para receber. Terça-feira eu vou procurar os caminhos do Senhor, eu vou me humilhar, eu dou a minha vida inteira para o Senhor. Mas eu quero que o Senhor me livre, tanto da morte, como de alguma cadeia, de algo errado, até nas ruas, né, de perigo das ruas, que não tem amigo, o mundo do crack não tem amigo, um querendo passar sobre o outro, não existe tamanho, nem gordura, nem força, existe a esperteza naquela hora, naquele momento. E Deus me concedeu. Chegou na terça-feira de manhã, eu olhei, cheguei num cálculo assim, que eu olhei para cima no final, Deus me deu a oportunidade novamente e acendeu meu coração de vontade de se recuperar, de mudar a minha história, mudar a minha vida. E eu lembro assim que essa fala, eu lembrei de uma situação, um dia que eu cheguei a ligar com o meu pai há muito tempo sem falar com ele. Acabei ligando para ele, pedindo perdão para ele dos acontecimentos do passado e falei para ele me dar uma nova chance de vida. Assim, eu falei: pai, eu amo o Senhor, me perdoa e gostaria assim de fazer uma nova história na minha vida. Gostaria assim de começar de novo e gostaria que o Senhor tivesse nessa nova história. Acabou depois disso, eu nunca mais tendo contato, ele falou que ia me procurar, nunca mais teve. Só que é um dos fatos que eu lembrei, por quê? Porque a família, ela tem que estar presente. Eu sei que a dificuldade da família estar presente é dos algos errados que a pessoa cometeu. A pessoa mentiu, talvez a pessoa roubou, talvez a pessoa injuriou ou enganou. Muitas vezes a família se decepcionou. E nos momentos mais que o dependente precisa, não é a hora que ele está com o efeito, ele quer os 10 reais, ou ele quer o dinheiro da droga. Não, mas é naquele tempo que ele está sóbrio, está em sã consciência e precisa da presença da família para reconstruir uma nova história. E é isso uma dica assim que eu dou, porque eu tenho visto, Deus tem me chamado assim para tomar conta de centro de recuperação, tem me colocado sabedoria, ensinamento para muita coisa, só que ele me quer dentro da obra dele, ele me quer dentro da obra dele. Então é esse um dos algo que eu acho assim, que é essa limpeza de casa. É esse algo que aconteceu com essa mulher, que é uma parábola que Jesus conta. Essa mulher diligentemente, ela limpou a sua casa, ela varreu, ela procurou. Só que aquela mulher, ela teve alegria, porque chegou num ponto na vida dela que ela achou. Ela procurou até ela achar o valor. Só que engraçado que a minha Bíblia fala assim, que quando ela achou, ela não guardou aquela alegria só para ela. Por isso que eu estou aqui dando esse breve testemunho do que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu agora que procurei esse valor e eu estou vendo as coisas, Deus está acrescentando, Deus tem cuidado. Eu vim aqui mesmo com uma troca de roupa e Deus tem movido montanhas para o meu favor. Por quê? Porque Ele tem uma chamada e tem um plano na minha vida. E nesse chamado, Deus está fazendo as coisas tudo modificar ao meu favor. E aí eu quero te dizer, essa mulher, quando ela achou essa moeda perdida, ela valorizou. E isso ela chamou todas as vizinhas e se alegraram. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, nessa nova história que eu achei esse valor que eu tinha perdido, eu tento encontrar as pessoas que para mim são essas vizinhas, quem sabe, essas pessoas próximas a mim, que eu quero me alegrar com elas. Por isso que agora eu quero, parabenizar as pessoas que Deus tem colocado ao meu caminho novamente,
que são parentes, pessoas assim queridas que a gente sabe que está próximo da gente, e eu vejo assim que é se alegrar juntamente com elas. Por quê? Porque Deus tem achado um valor na minha vida. Ele sempre deu. Foram 10 valores, só que um desse valor foi perdido e foi diligentemente, assim, bravamente procurado pela pessoa que perdeu. Eu perdi meu valor, eu perdi todas as minhas condutas, eu cheguei nos últimos estágios da dependência química. Mas eu louvo a Deus que eu tenho conseguido pela ajuda de Deus, não uso meu eu, porque isso é a destruição do dependente químico, achar que ele não deve ter nada de bom. Mas eu acredito que Jesus ele me resgatou, tem me dado essa oportunidade e eu tenho achado essa dracma perdida. Por isso eu gosto muito desse último versículo, pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende. Então a chance para mim, para você que está na dependência, que o único remédio que existe, até para a ciência, é a presença de Deus na vida de um dependente. Eu creio. Jesus ele pode ajudar a sua vida como tem ajudado a mim. Obrigado.